Um duelo de extremos. Se no primeiro turno o jogo entre Goiás e Amazonas foi uma vitória até relativamente tranquila para Esmeraldino, passadas 19 rodadas, começando o segundo turno, a coisa foi bem diferente. O Amazonas arrancou um empate com o Goiás em casa, o Goiás que ainda é líder da competição mesmo com esse resultado, e o Amazonas, por conta dos resultados da tabela dessa rodada, ainda está na parte de baixo, na última posição. Mas o jogo foi muito mais lamentado pelo seu resultado, certamente pelo time da casa, que teve um segundo tempo muito diferenciado, diante de um Goiás que até começou bem, jogando uma primeira etapa consistente, mas que no segundo tempo, olha, nós vamos comentar aí muita coisa, tanto para você, torcedor esmeraldino, quanto para você, torcedor da Onça Pintada. Vamos passar todos os lances, pelo menos trazer o máximo de informações possíveis aqui para você, análise imparcial como sempre. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que vivem nos extremos, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela, e começando falando do time da casa, o Amazonas, que não vem bem nessa temporada, né? Pelo menos na Série B, o Amazonas, desde o início da competição, briga na parte de baixo, e boa parte dessa briga foi dentro do Z4. Nesse momento, o Amazonas, por conta da vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, começa o jogo na lanterna, mas do contrário, o que se esperava do Amazonas, né, nesse segundo turno, ele começa muito bem, porque houve uma troca técnica que vem fazendo a diferença. A chegada do técnico Márcio Zanardi, que já treinou inclusive o Esmeraldino, mas que no Amazonas tem encontrado um esquema muito interessante. Amazonas que já chega a ser o terceiro técnico, inclusive, né, nessa Série B, mas que melhorou bastante. O esquema do Amazonas nessa espécie de 3-5-2, onde o Amazonas até vem com um volume defensivo mais presente, na verdade tem dado mais preferência ao ataque, e alguns nomes são de destaque nesse time, como por exemplo o Kevin Ramírez, que vem sendo artilheiro nos últimos jogos, e o Joaquim Torres, jogadores, todos eles gringos, jogadores de fora do Brasil, e que vem fazendo bons jogos com a camisa da Onça. Recebendo o Esmeraldino, Goiás, que vem de empate em casa diante do Remo. Um jogo onde o Goiás fez uma pressão ofensiva durante 90 minutos, um jogo sufocante do Goiás em casa, e foi mantida a mesma escalação que saiu como titular naquela partida. E, na minha opinião, isso até é um acerto do Mancini, porque começa a tentar dar um corpo para essa equipe. E aí veio com o Elton Rato como meia, os pontas Já e Pedrinho, e na frente o Anselmo Ramon. Lá na meiuca ali o Gonzalo como o primeiro volante e o Juninho como o segundo volante, saída de meia, né? Começa a partida e fica claro que as duas equipes vão tentar manter os esquemas que vêm funcionando. No jogo passado do Goiás, houve uma pressão ofensiva muito grande, um desgaste por conta daquele esforço de manter o ritmo por 90 minutos. Foi um jogo intenso que cobra seu preço. A viagem para o estado do Amazonas, para jogar lá, é desgastante, não adianta, tá? A gente tenta às vezes criticar o jogador por um desgaste, por uma lentidão em campo, por às vezes uma diminuição no ritmo, mas temos que entender também a logística. É muito complicado manter o mesmo empenho em duas partidas seguidas, pelo intervalo pequeno de tempo entre elas e o desgaste que cada uma causa. Por outro lado, o Amazonas, que vem numa melhora, que vem numa evolução ofensiva, e vem também numa evolução como esquema tático do Zanardi, que a gente ficou muito brincando aqui em Goiás, né, porque ele treinava o Esmeraldino, falando da tal da plataforma e tal. Ele vem com o seu 3-4-3 ou 3-5-2, se você preferir, e vem escancarada a intenção de ser um time agudo, um time que chega pra definir. Mas tem suas limitações, claro, tem bons jogadores que vêm aparecendo bastante, mas tem suas limitações. O que acontece é que no primeiro tempo, o Goiás usa esse entrosamento do mesmo time que começou no jogo passado para dar um pouco mais de controle do jogo, e consegue. O primeiro tempo do Goiás é relativamente bom, inclusive é melhor do que o do Amazonas. O que aconteceu foi o seguinte: o Goiás não subiu tanto as suas linhas, não fez uma pressão ofensiva muito grande, mas posicionou seu time de forma organizada e bem coesa dentro de campo, o que dificultava o Amazonas a triangular a bola. O Amazonas que joga muito, principalmente pelo lado esquerdo, né, que usaria muito ali as costas do William Lepo. O William Lepo ficou mais recuado, o que dificultou um pouco mais essa utilização, mas mesmo assim, o Amazonas em alguns momentos teve espaço. Porém, o Goiás, nas costas do Castrilhon, o nome é difícil, acho que é isso mesmo, né, Castrilhon,
que é o lateral direito do Amazonas, por ali, o Goiás tinha muita intensa, era muito intenso. Era um time muito intenso ofensivamente por ali. O Pedrinho caía muito bem por ali, o Moraes, que é um jogador extremamente ofensivo também. Eventualmente, o Anselmo Ramon encostava por ali, então dificultava muito a marcação por ali. E o Goiás chegou algumas vezes, teve algumas chegadas perigosas por aquele lado e utilizou bastante aquela ponta, que era uma coisa que eu já tinha comentado, inclusive, nos debates aqui em Goiás, quando falava-se sobre o jogo, que é um defeito, um problema natural do esquema tático do Zanardi, é o espaço nas pontas. Se você usa um 3-4-3 ou um 3-5-2, você privilegia a marcação de meio de campo. Então você acaba entregando um pouco mais as pontas pro adversário. E o Goiás joga muito bem por ali. Tudo bem que hoje o Jajá praticamente não jogou. Ele praticamente não apareceu. Primeiro porque o William Lepo não estava subindo muito, estava ficando mais defensivo. Segundo, que o Goiás aproveitou-se muito mais da marcação deficiente do lado esquerdo do Amazonas, que foi por onde inclusive saiu o primeiro gol, né? Uma jogada que foi feita bem triangulada entre o Wellington Rato, o Pedrinho e também o Anselmo Ramon. A bola acabou chegando ao Moraes, que invade a área, finaliza na saída do goleiro Renan, fazendo 1-0 para o Goiás. Um belo gol, inclusive, uma bela trama de um time que era melhor na partida até então. O Goiás controlava bem o jogo, o Amazonas não estava entregue, mas tinha mais dificuldades. Porém, uma vez que a Onça Pintada levou o gol, eles já reagiram. E assim, isso mostra a diferença do Amazonas de outros carnavais. Por exemplo, o Amazonas da época do Guilherme pra Onça Pintada de hoje. É um time que consegue ter confiança pra brigar pelo resultado. E logo depois, ele chega numa jogada que acaba indo pro lado esquerdo. E aí a invasão por dentro da área, pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola bate ali em um e outro, acaba chegando para o Kevin Ramírez, goleador atual do time, que empurra pras redes, fazendo 1-1, empatando o jogo. Detalhe, não tinha impedimento, tá? Houve a análise ali, né, por um tempo, mas nada, tá? Não teve impedimento, tudo certo, segue o jogo, gol legal. Porém, uma vez que foi feito o gol, o Goiás voltou a tentar jogar, né? Tudo bem que não tinha diminuído o ritmo naquele instante. O jogo já era mais cadenciado mesmo, e por determinação de quem controlava a partida, no caso o Goiás. Mas, quando levou o gol, teve que sair de novo ao ataque. E em uma dessas saídas pelo lado direito, uma bola que é lançada ali pelo lado direito, a bola fica pipocando por ali, acaba pegando na mão do zagueiro do Amazonas. A mão estava aberta, pega na altura do bíceps. Isso aqui, ó, pega aqui, ainda é mão, tá? É considerado toque no braço e é pênalti. O juiz levou uma infinidade de tempo para poder avaliar esse toque, mas acabou assinalando, com a ajuda do VAR, assinalando o pênalti. Pênalti que foi para cobrança o Tadeu, que já tinha errado um pênalti contra o Remo, foi para tentar se redimir. Só que não. Ele bateu do lado direito do goleiro Renan, uma batida daquelas clássicas que quando o goleiro pula pro lado certo acaba pegando, meia altura, não tanto no canto, acabou fazendo uma ótima defesa ao goleiro Renan. Tudo bem que no pênalti batido contra o Remo, eu achei que o Tadeu foi muito displicente na forma como ele bateu. Nessa batida, eu já acho que foi mérito do goleiro. O Renan foi muito bem na bola, fez uma grande defesa e evitou o gol esmeraldino. Ok, que também tem o demérito do Tadeu, que não bateu maravilhosamente bem, mas cara, é aquela história, o goleiro acertou o canto, conseguiu ir na bola, que foi uma bola relativamente rápida, não foi tão forte, mas também não foi fraquinha, e fez uma boa defesa. Então, méritos pro Renan, e o Tadeu perde mais um pênalti, né, o segundo seguido, que pode colocar uma pulga atrás da orelha aí, nas próximas cobranças, né, nunca é positivo isso. Mas, sinceramente, naquele momento do jogo, naquele momento, escutem bem, não fez tanta falta, porque logo depois, né, o lançamento para o Anselmo Ramon, o jogador do Goiás divide bola com o zagueiro e com o goleiro Renan, que ia sair até de certa forma inteiro na bola, ele estava bem tranquilo para fazer a defesa, na minha opinião, só que ele bate na bola de um jeito, ele não consegue encaixar, nem bater a bola para longe, a bola bate nas costas do Anselmo Ramon, encobre ele e entra para as redes. Mas mesmo tendo sido um gol sem querer, o Anselmo Ramon estava merecendo, porque vinha fazendo um bom jogo, estava sendo um jogador dos mais participativos do Goiás, e olha, fez um primeiro tempo bom, muito bom mesmo, mostrando como sabe jogar a Série B o Anselmo Ramon, né? Tem um posicionamento muito bom, se move muito bem pro meio de campo, faz bem o pivô, um jogador que aparece muito pro jogo, tanto nas laterais quanto no meio, um jogador muito consciente do que faz em campo. O Goiás chegava ao 2-1 e continuou melhor durante todo o primeiro tempo, até terminar. O Amazonas sentiu muito esse gol e acabou indo pro intervalo meio cabisbaixo ali. A impressão que dava é que não ia ter muita reação, não.
como estávamos enganados, né? Porque olha, o segundo tempo do Amazonas é impressionante, tá? Não só pelo Amazonas em si, mas também um segundo tempo esmeraldino péssimo. As mudanças que vieram do banco de reservas fizeram toda a diferença. Primeiro, começou com o Diego Torres, que veio, né, entrando no lugar, se não me engano, do Zabala, o lateral. E entrou também o Luan Silva e o Vitor Hugo, né, entraram ali no meio e tal, dando mais corpo ofensivo para o Amazonas. E por sua vez o Goiás não voltou do intervalo do vestiário pro segundo tempo, não voltou. O que aconteceu foi que o segundo tempo foi inteiro, completo, total domínio do Amazonas. E olha, vou falar pra vocês, esse empate que o Amazonas teve é muito lamentável pro torcedor, pro jogador do Amazonas, por todo o segundo tempo que a Onça Pintada fez. Porque, vamos lá, começa esse segundo tempo com essas mudanças e existe, assim, um domínio de campo ofensivo muito bizarro do Amazonas, positivamente falando para o Amazonas e negativamente falando pro Goiás. Porque olha, o Amazonas usou todos os espaços da parte ofensiva. Atacava pelo lado direito, muitas vezes com o Joaquim Torres, atacava pelo lado esquerdo com a caída por ali do Kevin Ramírez, às vezes caía por ali também o próprio Luan Silva e muitas vezes o Diego Torres participando da jogada. E como o Diego Torres joga bem com a camisa da Onça, né? Mudou o jogo, ele mudou a partida. Primeiro que a Onça, com várias chegadas perigosas, chegadas com volume, conseguiu chegar a um gol em um belo lançamento que aí eu acho que foi o Joaquim Torres, posso estar enganado, tá? O Joaquim Torres ou o Kevin Ramírez domina, finaliza, uma finalização bonita inclusive, no canto direito do goleiro Tadeu, mas ele estava impedido. E havia realmente um impedimento ali, tá? Na hora do lançamento, o jogador do Amazonas estava à frente, não era muito, mas estava claramente à frente, e eu achei até que demorou demais pro VAR analisar isso e fazer valer a sua decisão de impedimento. Pra mim, o VAR deveria ver a imagem, só de olhar a imagem dava pra perceber que estava impedido. Avisar que, ó, o jogador tá impedido, nós vamos traçar a linha só pra mostrar. E aí segue o jogo, e depois mostra a linha, pra não ficar enrolando. Até fazer traçar a linha, organizar o software e tudo mais, demora demais, enrola demais o jogo, esfria o jogo. Mas pelo menos a marcação foi correta. Foi dado o impedimento e invalidado o gol do Amazonas. Mas a Onça merecia fazer pelo menos um gol, porque jogava melhor. O Joaquim Torres, a família Torres, né? O Diego Torres, o Joaquim Torres, aparecendo em tudo quanto é jogada, muitas jogadas perigosas, muitos cruzamentos perigosos. E olha, E olha, impressionante como o Goiás foi passivo no segundo tempo. O Wagner Mancini fez algumas mudanças, né? Entrou o Rafael Gava, o Arthur Kaique, que pra mim, cara, não convence. O Arthur Kaique, pra mim, ele entrando no segundo tempo, eu penso o seguinte: por que não colocou o Wesley Garcia, que é um jogador mais veloz, pra puxar contra-ataque, já que o time tá tão recuado, colocava um jogador com velocidade, pra tentar ganhar, né, dos zagueiros. Não, colocou o Arthur Kaique, que pra mim não cheira nem fede com a camisa do Goiás. É um jogador que não faz muito com a camisa esmeraldina, e eu não me convence quando ele entra em campo. Teve ainda o Barceló, que é outro, que também só entrou porque tem características parecidas com o Anselmo Ramon, mas foram mexidas que não mudaram muito o jogo. O Wellington Matheus foi o único que entrou bem, mais uma vez ele entra bem, e fez a única jogada relativamente perigosa do Goiás no segundo tempo. No mais, foi um bombardeio de oportunidades do Amazonas, não tão claras, mas um domínio tático, um domínio de pressão, de controle de jogo, que não deixou o Goiás jogar. Fora que o Goiás parecia, como eu falei, muito cansado. No segundo tempo ele parecia desgastado, não se movimentava direito, não se posicionava direito, não tinha velocidade para o contra-ataque, mesmo com peças novas em campo. Cara, um time que tava sofrendo pra ficar em campo. E o Amazonas se aproveitou disso e acabou chegando ao seu gol num belo lance ali no meio, uma jogada feita ali pelo meio, onde a bola chega para o Joaquim Torres e acaba ele finalizando na saída do Tadeu, fazendo o gol de empate. O time do Goiás ficou reclamando uma possível falta no início do lance ali do Wellington Matheus, mas não rolou. Não foi falta aquele lance, foi um lance normal ali, roubada de bola, segue o jogo, e aí o Amazonas chegou ao seu gol que já merecia, pela pressão, pelo estilo de jogo que estava fazendo imposição ao adversário dentro de campo, fez mudanças significativas que deixaram o time mais ofensivo. A entrada do Rafael Tavares mexeu muito com o time, saiu do 3-4-3, 3-5-2, foi para um 4-4-2 ofensivo,
sabe? Virou um time que tava afim de ganhar em casa, lutou por isso e conseguiu pelo menos o empate. E depois de fazer o gol, continuou pressionando, não tanto, o jogo ficou mais cadenciado cada vez mais, acredito que pelo cansaço, desgaste dos jogadores, mas o Amazonas ainda era superior no segundo tempo. E foi superior e mereceu chegar ao empate. E olha, pelo que fez no segundo tempo, talvez merecesse até mais, porque o Goiás foi muito passivo. Não é o que se espera de uma equipe que está brigando pelo título. A gente entende a parte física, respeita a dificuldade de alguns jogadores, tudo mais, só que, cara, tá na hora de dar tudo pelo time, de lutar pela vitória, mesmo fora de casa, porque é isso que se espera de um time que joga fora de casa. Um time que está no topo da tabela, na parte de cima da tabela e que quer ser campeão. Tem que saber fazer se impor também fora de casa. Tudo bem, o empate ainda deixa o Esmeraldino no topo da tabela, empatado ali com o Coxa, se não me engano, tá, a tabela tá aí aparecendo pra vocês, mantém o Esmeraldino como primeiro colocado da Série B, e também segura o Amazonas na parte de baixo da tabela como lanterna. Só que, vamos lá, no fim das contas, o resultado é pior para o Amazonas, porque ele poderia ter uma vitória importante, a qual precisa demais para brigar contra esse rebaixamento. Já o Esmeraldino, pelo menos, descolou um ponto fora de casa, é melhor do que perder. Poderia ter sido muito pior do que foi pro Goiás, mas dá pra comemorar esse pontinho, principalmente pelo péssimo segundo tempo que foi feito. Já o Amazonas lamenta muito, porque poderia e talvez até merecesse pelo segundo tempo um resultado melhor do que o empate. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou do empate esmeraldino do primeiro tempo? Você gostou do time vindo como titular novamente, mantendo a mesma escalação? Segundo tempo do Goiás, o que você achou, torcedor esmeraldino? Acha que foi questão de cansaço? Ou o adversário que realmente se impôs? Ou o time que perdeu ali o ritmo, sentiu, né, o impacto das mudanças adversárias? Deixa aí seu comentário sobre o Goiás. Você, torcedor do Amazonas, e aí? O time vem de uma sequência invicta, agora se não me engano são 3 empates, né, em sequência, e uma vitória, então, ou seja, 4 jogos ali de invencibilidade pelo menos, e vem numa crescente, o time melhorou de fato, mostrou isso no segundo tempo, enfrentando o atual líder da competição e conseguindo fazer frente a ele. Acredita que o Amazonas consegue se livrar desse rebaixamento, ainda dá pra fugir desse infame Z4? O que você acha aí do trabalho do Zanardi? Ele conseguiu de fato dar uma melhora significativa pro Amazonas, deu um padrão de jogo, os jogadores que ali estão fazendo um trabalho satisfatório pra você? Deixa aí nos comentários a sua opinião, a análise desse jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço que clique no botão hypar, que ajuda demais o canal, fortalece o trabalho e aumenta o engajamento também, traz outros torcedores, e se torne membro do Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce nessa internet. É a partir de apenas R$ 1,99, você entra no grupo do WhatsApp e tem todos os benefícios participando do grupo, notícias, informações, tabela de jogos, conteúdos exclusivos, antecipados e muito mais, e ainda ajuda o canal a continuar trabalhando. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.